vamos falar Perdão, na hora de voltar de tossir. Vamos falar um pouquinho hoje das bobagens da Dani Nossi? Vamos! E antes de mais nada, eu quero recomendar aqui o trabalho da Luísa Galas, que é nossa colaboradora aqui do canal, e tem um Instagram que é @facilite pro seu cérebro. A Luísa é psicóloga e trabalha com transtornos alimentares. É uma das profissionais mais competentes que a gente conhece e ela ajudou a gente a escrever tudo que a gente vai falar aqui com relação ao transtorno em si. Isso porque transtorno alimentar precisa de tratamento psicológico e nutricional de profissionais especializados no assunto e não de dica de blogueira com ares de coach. Se você tiver que confiar a sua saúde a alguém, confie a quem passou anos estudando o assunto e não a uma blogueira que ainda por cima ganha dinheiro com vídeos e livros sobre a confeitaria que agora ela tanto demoniza. Bom, primeiro, gente, nós aqui somos contra essa cultura do cancelamento. Beleza? A gente tem que cancelar pessoas que, taca fogo em mendigo, que, dá paulada em gay, que chuta dog na rua, esse tipo de coisa. Agora, pessoas que falam coisas equivocadas na internet, a gente conversa. E estamos aqui justamente para conversar e esclarecer alguns depoimentos esquisitos que a Dani Nossi falou recentemente no Instagram dela. E por que a gente resolveu falar disso? Porque ela basicamente está falando o oposto do tratamento para o transtorno de compulsão alimentar. As dicas dela são que os psicólogos chamam de fatores mantenedores do transtorno, ou seja, são dicas que fazem o transtorno persistir ao invés de melhorar. E ela começa falando sobre a noção de que comida é ruim. Gente, comida não é ruim. Comer tem uma função importante para dar energia para a gente viver. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre um tal de ATP que o corpo produz. Esse tal desse ATP, ele vem da quebra dos alimentos que a gente come, combinado com o oxigênio que a gente respira. É um processo muito louco que acontece dentro das nossas células e termina dentro das nossas mitocôndrias. E olha só que coisa legal. O meu pós-doutorado na USP é estudar a fundo os processos envolvidos na ação desta mitocôndria. E se a minha supervisora de pós-doutorado ouvisse o que a Dani falou, que comida é droga, ela iria cair dura no chão instantaneamente. Gente, então comida não é droga, a comida nutre o nosso corpo. O excesso sim é ruim e o excesso de qualquer coisa é ruim, tá? Excesso de alface vai ser ruim, excesso de água pode matar. E por isso a gente precisa diferenciar então compulsão do vício. Eu quero falar sobre essa diferença entre vício e compulsão, com a ajuda da Luísa, claro, que como a gente já falou, trabalha com isso. Embora meu pós-doutorado seja em outra área, eu já estudei vício do ponto de vista farmacológico. O que a Luísa me ajudou aqui foi a explicar isso do ponto de vista psicológico para a gente entender de verdade qual é a diferença entre compulsão e vício. Em vários momentos desses stories dela, ela repete que compulsão é vício. Compulsão alimentar é vício, ter compulsão alimentar é igual a ser viciada em droga, que açúcar é igual a cocaína, que ela parou de fazer bolo porque ela é viciada e fazer bolo era o mesmo que ela trabalhar numa fábrica de droga. Aqui a gente precisa diferenciar muito bem os termos e não é por preciosismo ou por semântica, mas porque compulsão e vício são coisas totalmente diferentes e recebem diagnósticos e tratamentos diferentes. Então vamos lá. Qualquer substância que te cause prazer vai causar o mesmo efeito da cocaína no cérebro, porque ela ativa no seu cérebro vias que são ligadas ao prazer e à satisfação. Mas isso não quer dizer que açúcar é igual a cocaína. Só quer dizer que comer açúcar é uma coisa que dá prazer no nosso organismo. Assim como brincar com seu filho, por exemplo, te dá prazer. E você não é viciado em brincar com seu filho. A principal diferença entre vício e compulsão é que o vício, ele induz alterações no seu corpo que são como uma defesa do organismo contra essa substância estranha que está entrando. Isso gera como se fosse um mecanismo de adaptação ou de tolerância. E aí, na falta da substância, a gente vai ter o funcionamento do corpo todo comprometido. E aí entra o estado de abstinência.
Isso não acontece na compulsão. Não existe esse mecanismo de adaptação, tolerância e abstinência na compulsão. E aí o açúcar, que ela diz ser igual à cocaína, não é uma substância estranha para o nosso corpo. Ele já é programado para usar o açúcar desde sempre, mas não é programado para usar a cocaína. Então, consumir cocaína vai gerar esses mecanismos de defesa e adaptação, mas consumir açúcar, não. Ele no máximo vai virar ali uma gordurinha se você comer em excesso. É por isso que diferenciar o transtorno para poder dar o diagnóstico correto é crucial, porque o tratamento vai ser totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, o vício se trata removendo a substância e aí a pessoa vai passar pela crise de abstinência e o corpo vai reaprender a viver sem a substância. Mas o tratamento da compulsão alimentar é totalmente diferente, porque a pessoa, ao invés de ter que retirar coisas da frente dela, ela precisa enxergar o prazer de comer, ela precisa rever a maneira como ela lida com as emoções e com os pensamentos sobre comida. Ela também precisa poder comer sem restrições alimentares. Porque quanto mais restrições a gente impõe nessa pessoa, mais o transtorno se mantém. Ou seja, todas as dicas que essa pessoa deu no Instagram dela, que envolvem várias restrições, elas ajudam a manter o transtorno ao invés de tratar. E aí depois ela tem uma fala que diz que açúcar com gordura é a mesma coisa que cocaína. E isso abre espaço para este lindo meme aqui. Olha só que coisa linda. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Açúcar e gordura não são cocaína, beleza? Você não precisa da cocaína para viver, mas você precisa do açúcar e da gordura para viver. Como eu falei antes, o problema é o excesso e para isso há tratamento. Então, busca um profissional. E aí, gente? Ela diz então que não pode fazer receita, porque quando você mistura ingredientes é mais fácil começar a comer sem parar e que quando é um ingrediente só tem menos chance disso acontecer. E aí a fonte dela chama meucu.org, porque foi daí que ela tirou essa informação, sabe? Mesmo ela tendo dito isso, ela se contradiz depois, porque ela fala que a castanha, que, ou seja, é um ingrediente só, não é uma receita, faz ela iniciar a compulsão. Então, o que a gente tem que deixar muito claro é que não é um ingrediente ou uma mistura de ingredientes que é ruim. Não é isso que inicia o comportamento de compulsão. O comportamento de compulsão, ele é desencadeado independente do alimento. Ele é um gatilho psicológico. Então, o tipo de comida que você mantém na sua alimentação diária não é o que vai desencadear o seu transtorno alimentar. Por ter um gatilho psicológico, que a pessoa precisa procurar ajuda profissional. E, de novo, um profissional especializado em transtorno alimentar. A gente está insistindo nisso porque não é de hoje que tem por aí vários nutricionistas que acabam desencadeando o transtorno alimentar nos pacientes por colocar para eles uma dieta cheia de restrição. Então, nada de seguir dica de coach na internet, falando para tomar café ou então suco de limão quando bater vontade de comer doce. Procura ajuda profissional se você tem um transtorno alimentar. Daí ela também fala sobre comer coisas naturais e alimentos crus ou só cozidos no vapor, que ajudam a limpar o nosso paladar, que o nosso paladar tá viciado com muito glutamato monossódico. Glutamato monossódico é natural, viu? Tem alga, tem cogumelo, e só para citar aqui 2 exemplos. Mas uma coisa que ela falou é real. A gente tá realmente, em geral, com um paladar muito ruim mesmo, né? E isso começa na infância. Há estudos mostrando que grande parte da culpa disso é a introdução de alimentos ricos em açúcar na infância, ou seja, antes dos 2 anos de idade. E eu expliquei tudo isso certinho nesse vídeo aqui e eu vou deixar no card para vocês verem depois, tá? Daí, em seguida, ela fala que o tratamento para compulsão é, primeiro, você entender sobre alimentação, ok? Quanto mais a gente entende sobre alimentação e o que os alimentos causam no nosso corpo, melhor é. E aí depois ela fala para procurar ajuda e deixa eu reforçar aqui que essa ajuda é nutricionista, é psicólogo especializado em transtorno alimentar, né? Não é coach, ela nem sempre deixa claro isso, mas ok, tá dado o reforço. E aí em terceiro, ela fala que um tratamento bom para compulsão é o jejum. Amada! Jejum, gente, jejum não ajuda na compulsão alimentar, né? Tem inclusive estudos sugerindo que ele pode iniciar uma compulsão em quem já tem predisposição ou até piorar uma compulsão em quem já tem um transtorno. Eu vou deixar todos os estudos linkados aqui embaixo, tá?
E olha só que coincidência legal de novo. O meu doutorado foi sobre os efeitos do jejum e não é essa panaceia que vez ou outra aparece um famoso para falar bem. Ele não faz limpeza do nosso corpo, ele não mata as células que não servem para nada, que seria a tal da autofagia, que todo mundo adora falar que o jejum faz, mas ninguém nem sabe o que é. A autofagia não é a morte das células do nosso corpo, isso daí é outra coisa. A autofagia, na verdade, é a reciclagem de uma parte de dentro das células. E o nosso corpo faz isso todos os dias muito bem, obrigada. Não precisa a gente ficar colocando o nosso corpo a mais estresse. O jejum não vai melhorar o processo de autofagia, porque a gente não tem, em geral, uma autofagia deficiente. Existem casos que há deficiência na autofagia e esses são casos específicos de doença. Agora, se o jejum ele for feito de uma forma muito intensa, muito prolongada ou for repetido muitas vezes, aí sim ele pode levar as células a quebrarem partes importantes delas e aí sim ele pode ser até prejudicial. Então eu enfatizo aqui, é irresponsável uma pessoa que tem quase 1 milhão de seguidores falar que todos devem fazer jejum, igual ela fala nos stories do Instagram dela. Eu expliquei tudo certinho, o que eu encontrei sobre jejum no doutorado que eu fiz na USP e eu vou deixar o card do vídeo aqui em algum lugar. Depois que acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá dar uma olhada. Aí tem uma parte que eu gostei muito, que ela falou assim: não existe na natureza nenhum alimento que combine gordura e açúcar. O avocado, nessa hora, fez o quê? Chorou. Os hipster aqui de Pinheiros, que come torrada com abacate, estão se debatendo. Só que não é só abacate, né, gente? Tem uma caralhada de fruta vegetal que tem as duas coisas na composição, tanto gordura quanto açúcar. E a gente já falou várias vezes aqui, a gente nunca pode demonizar um ingrediente, um tipo de preparo, uma comida em específico. A não ser, claro, que você seja intolerante ou alérgico a essa comida ou a esse ingrediente. E a gente tem sempre que desconfiar de pessoas que falam pra você cortar grandes grupos alimentares ou grandes quantidades de substâncias, tipo, corta açúcar, corta gordura, corta glúten, corta lactose. Se você não é intolerante ou alérgico a essas coisas, não faz sentido nenhum você cortar isso da sua vida. A base de uma alimentação rica e saudável e balanceada é a variedade de alimentos que você consome. Então, não existe um alimento saudável ou um alimento vilão. Existe um hábito alimentar saudável ou não. É isso. E para encerrar, eu quero deixar muito claro um ponto que a Luísa colocou muito bem aqui pra gente, que foi o que desencadeou a gente a fazer esse vídeo, que é o seguinte: o transtorno de compulsão alimentar, ele é um transtorno de diagnóstico complexo. Existem vários critérios, além do que essa pessoa parece estar chamando de vício em comida. Não se resume a isso. Esse vício em comida seria simplesmente a necessidade de comer muito mais do que você planeja. E é muito mais complexo do que isso. A compulsão alimentar, ela engloba também as emoções relacionadas à comida, e aí a pessoa sente culpa e vergonha sobre os episódios de compulsão. Ela tem uma sensação de perda de controle sobre a comida. Ela também tem medo, uma ansiedade de engordar. E justamente por isso o tratamento é feito com uma equipe de especialistas, que envolve nutricionista, psicólogos e vários profissionais relacionados à área, porque é crucial que esse paciente com transtorno compreenda que é justamente restringir as coisas na alimentação dele, seja na forma de jejum ou de comportamentos compensatórios, que mantém os episódios de compulsão acontecendo, por criar uma situação de vulnerabilidade física e emocional em relação à fome. Ou seja, não tem nada a ver com vício, gente. Compulsão alimentar e vício são coisas totalmente diferentes. No vício em cigarros, por exemplo, a pessoa tem como objetivo não fumar mais. Mas na compulsão alimentar, a restrição a certos alimentos pode ser justamente o que facilita o episódio de compulsão. Se eu não me permito comer doces, se eu considero isso errado, se eu acho que só pessoas fracas e sem autocontrole exageram nos doces, quando eu tô em contato com um doce que eu quero muito comer, eu posso acabar pensando que eu quebrei uma regra alimentar, que eu não deveria ter quebrado, que eu perdi o controle sobre a situação, e isso acaba me deixando emocionalmente vulnerável porque eu me sinto mal comigo mesma, e isso me deixa propensa para várias coisas. Pois é, e quando a gente fica emocionalmente vulnerável, o autocontrole vai pro espaço. É por isso que o tratamento do transtorno de compulsão alimentar não tem nada a ver a ficar o mais longe possível das comidas gatilho, e sim com uma série de procedimentos para normalizar essas comidas como apenas mais uma opção que a gente tem na geladeira.
Outro foco importante do tratamento é descobrir por que a gente imagina que a gente precisa restringir alimentos ou manter um determinado peso. E normalmente seguir essas blogueiras não ajuda nessa parte. E outra coisa, chamar a compulsão alimentar de vício em comida também dificulta que as pessoas que têm esses sintomas cheguem até os profissionais sérios que poderão dar o tratamento adequado. Então, gente, a mensagem é: não deem credibilidade para essas pessoas que falam essas baboseiras na internet sem evidência científica, sem credenciais profissionais. Para de seguir essas pessoas porque elas vivem de seguidores, né? Tem tanta gente boa aí para seguir, tanta gente séria, com um trabalho impecável. Tá na hora da gente parar de dar holofote para quem não merece e que ganha dinheiro espalhando desinformação e pode acabar prejudicando outras pessoas. Sigam, por exemplo, divulgadores de ciência. Olha só que legal. E lembrem-se, procurem sempre um médico, um profissional, um nutricionista, um psicólogo, sempre especializados em transtornos alimentares. É isso por hoje. Beijo, tchau! E aí o que a gente quer te pedir é que você compartilhe esse vídeo com pessoas que possam ter se influenciado de maneira equivocada com as opiniões dessa pessoa, para que quem de repente tem esse transtorno possa procurar ajuda profissional de verdade e não ficar seguindo dica de coach no Instagram que pode acabar prejudicando ainda mais o que ela sente. É isso por hoje. Beijo. Tchau. A autofagia não é a morte das células do nosso corpo. Um dia eu vou surtar, eu vou sair berrando, arrancar roupa e correr. Eu preciso gravar, mas ninguém deixa. A autofagia não é a morte das células.